Sejam bem-vindos ao Conexão Gamer, um podcast no qual falamos sobre tecnologia, jogos, educação e muito mais. Hoje estamos aqui com uma convidada maravilhosa, a professora Alessandreia. O tema de hoje é Mulheres que utilizam e criam jogos e o pensamento computacional. Meu nome é Ana Paula, eu estou usando óculos, tenho cabelos cacheados, estou com uma blusa, uma camiseta preta e ao fundo uma parede branca. A Alessandreia possui graduação em matemática, bacharelado em informática pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em engenharia de sistemas e computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em computação pela Universidade Federal Fluminense. É professora assistente da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem experiência e interesse em educação em computação, banco de dados e engenharia de software. É membro do Comitê Gestor do Programa Meninas Digitais, da SBC, e coordenadora dos projetos Programada, Meninas Programadoras, JF, e Meninas Digitais, UFJF. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, um prazer falar com vocês. Vou aproveitar também, para fazer uma descrição. Estou usando óculos, como a professora Ana Paula, tenho cabelos lisos, longos, estou de blusa preta, sem combinar com a professora, e desfoquei aqui o meu fundo. Bom, agora com as duas apresentadas, prazer, eu sou a Tatiele, sou uma garota branca de olhos verdes escuros, com cabelo preto, com mechas azuis, e o meu fundo tá um branco meio colorido. Boa noite, primeiramente, segundamente. Enfim, já que a gente já começou, o que a gente pode começar? Perguntas seriam as melhores coisas? Tá preparada? Bom saber. Vou me apresentar, meu nome é Maria Clara, eu estou usando óculos, estou usando uma camisa roxa, tenho cabelos castanhos e compridos, e atrás de mim estou com fundo branco. Iniciando as perguntas, a gente vai começar aqui com, o começo, Tiago, obviamente. Como você começou a se interessar por jogos e o pensamento computacional? Como foi o começo da sua história? Bem, quando eu falo em jogos, o meu interesse por jogos aplicados à educação, e aí isso também acaba envolvendo o pensamento computacional, aconteceu mais ou menos há 7 anos atrás. De um lado, na sala de aula, uma angústia. Eu era professora de engenharia de software, uma disciplina muito teórica. E eu tentava levar a disciplina do meu jeito, com algumas práticas, de certa forma, tentando diminuir esse conceito que os alunos tinham, de que ela era uma aula chata, porque a gente só tinha teoria associada. E aí, nesta época, mais ou menos 7 anos atrás, como eu falei, eu participei de um congresso de informática na educação. E ali, eu vi diversos trabalhos interessantes e eles tratavam de jogos, sem falar tanto em pensamento computacional, mas por trás, por debaixo dos panos a gente tinha pensamento computacional ali aplicado, e também falando muito de gamificação. E, em especial, me chamou a atenção trabalhos que tinham o foco em ensino e aprendizagem de diversas disciplinas. Então, no meu contexto, a minha angústia era disciplina de engenharia de software, mas eu vi que essa questão de jogos aplicados à educação, a gente poderia, ensino, aprendizagem, a gente poderia aplicar em diferentes contextos. Então, foi ali o meu despertar por jogos. Então, mais ou menos 7 anos. Pouco tempo também com esse sonho, Tentar trazer uma coisa mais dinâmica para, nem você disse, ninguém vê a matéria como, ai, meu Deus do céu, essa de novo. Exatamente. Muitas vezes, hoje a gente tem aqui no Departamento de Ciência da Computação 5 cursos, 2 deles, computação, tanto integral, na verdade, como o noturno, então acaba contando 2 vezes. E mais sistemas de informação, eles têm essa disciplina como obrigatória. E outros cursos em outros momentos também já tiveram, E aí a gente percebia essa dificuldade dos alunos em prestar atenção, Então, tinha aquele lado, eu sou da engenharia computacional, então o meu foco não é engenharia de software. Ah, mas eu dentro da ciência da computação, o meu interesse maior é por redes.
Então, não era, né, até hoje, né, até os dias de hoje, não é fácil atrair a atenção de todo mundo para uma disciplina que ela é associada a uma disciplina teórica. Mas tento dar meus pulos, tento, né, do meu jeito, tornar a aula, né, menos metódica, menos teórica, mais animada, para conseguir alcançar os objetivos, né? E a introdução de gamificação no primeiro momento, e hoje, né, de jogos criados pelos meus alunos para apoiar ensino e aprendizagem de engenharia de software foi um ganho significativo. É, realmente, quem não tem cão caça com gato, né? Você caçou muito bem com o gato que tinha. Exatamente. Foi mais ou E menos bom, por aí. quais são os desafios que as mulheres enfrentam na indústria de jogos? E como é que você lida com esses desafios? Bem, acredito que todos nós, né, nós temos os nossos desafios ao longo da vida. E isso não é diferente com as mulheres que se interessam por jogos, seja no contexto da educação, que é onde, né, eu estou mais encaixada, digamos assim, né, ou na indústria. E se a gente olhar tanto no contexto da computação de modo geral, como no mundo dos jogos, nós somos minoria. Muitas vezes, né, nós somos vítimas aí de preconceito, nós temos aí alguns desafios, né, maiores do que outros grupos. Vou retomar um ponto lá do meu passado. Eu tinha 16 anos e eu decidi, computação é o curso que eu quero fazer. Imagina isso, né? Há muito tempo atrás. O que eu ouvi da minha família? A minha mãe virou para mim e falou: minha filha, mas você não precisa estudar mais. De outro lado, uma tia, né, virou para mim e falou: não, ano que vem você vai formar, você pode parar no outro ano. Ouvi também aquela frase clássica, né? Computação não é para você. E genericamente eu estou falando da computação, mas a gente sabe, né, que isso pode ser estendido para jogos em específico ou para outras áreas aí, né? E não parava por aí. Eu nem o que é o computador, e tão cedo você não vai ter dinheiro para comprar um. Um familiar também, né, me disse isso lá no passado. E se a gente pensar, né, esquece o computador, esquece a computação, olha para o contexto de jogos de maneira geral. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, já ouviram essa frase por aí? Eu posso falar, né? Porque realmente eu fui criança pequena em Barbacena. Falavam para mim que jogo era coisa de menino. Então eu lembro direitinho de um dos meus amiguinhos ali, né, com 5, 6 anos, com o seu aparelho lá, com o seu jogo, né, se divertindo e tudo mais. E a gente, né, nós meninas, a gente não podia ter essa interação, né? Jogo não era pra gente. Não parou por aí também, né? Escutei muito mais do que isso. Mas uma coisa que eu fiz, né, foi muitas vezes não responder em voz alta, né? Muitas vezes guardar aquilo ali para mim. Mas, apesar de não responder e muitas das vezes, né? Hoje eu não faço isso não, né? Para quem me conhece sabe que eu sou de responder. Mas lá atrás, né, não era muito de responder não. Então muitas vezes eu guardei, né? Eu não respondi isso em voz alta. Mas eu nunca deixei ninguém dizer para mim, né, o que eu podia ou o que eu não devia ou o que eu não podia fazer, né? Então, sempre fui muito resistente aí nas minhas decisões, né? Então, um dos desafios que eu posso dizer, né? Generalizei para computação, depois fui lá para o meu caso, né, de criança pequena em Barbacena para jogo, é que a gente muitas vezes, né, a gente lida com esse desafio, né, de que as pessoas dizem para a gente, né, o que a gente pode ou não fazer. Continuando, né, dá para a gente dizer também, né, que não é algo que acontece somente com as mulheres, mas um outro desafio que eu escuto muito, né, no meu círculo ali de amizades, é questão de discriminação no trabalho. Quantos de nós, né, já não ouvimos, por exemplo, pessoas dizendo que recebem salários menores do que outras com o mesmo cargo? Então, uma mulher assume o mesmo posto que um homem e tem salários diferentes. Já, né, muitos relatos também, às vezes até na sala de aula, né? A gente tem um perfil na sala de aula aí de alunos de 18, 20, 22, mas muitas vezes a gente tem alunos, né, com idades
né, mais velhos, né, fazendo faculdade, retomando os estudos ou fazendo uma nova, né, uma segunda graduação. E muitas vezes, tanto esse ambiente da faculdade como esse ambiente de trabalho, muitas vezes ele pode ser considerado pesado, né? E quantas vezes eu já escutei na sala de aula ou relatos de mulheres no mercado de trabalho do desafio de não ter apoio, né? A mulher tem que se dedicar à vida profissional ou à sua vida acadêmica, né? Fazer o seu curso e tudo mais, e ainda tem que cuidar também, né, da sua vida pessoal. O cenário também já mudou muito, né? A gente tem muitas pessoas incentivando as mulheres a fazerem uma faculdade, a irem sim para o mercado de trabalho. Mas ainda assim, a gente encontra nos dias de hoje vários relatos, né, de pessoas que não têm esse apoio para poder trabalhar, para poder fazer realmente, né, o que quer. E agora pensando, né, iniciativas ou maneiras de lidar com esses desafios. O que a gente percebe, né, nos dias de hoje? Muitos grupos e muitas empresas, né, elas têm se preocupado com a promoção da diversidade e da inclusão. Vou falar de novo no meu contexto acadêmico, né, que é o que eu estou inserida há vários anos. Nós temos, por exemplo, uma iniciativa para lidar com estes e outros desafios, que é o programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação. Nós temos também hoje em dia, né, criação de espaços seguros e de apoio para mulheres e minorias. E aí, né, de novo, não vale só para computação, não vale só para mulheres ligadas, né, ao mundo dos jogos. Ontem eu assisti uma reportagem e na reportagem o assunto é: uma empresa de transporte passou a separar poltronas dos ônibus para mulheres. Não preciso dizer por quê, né? Alguns ambientes, né, de trabalho e conferências também têm se preocupado com essa questão, né, da participação da mulher, com a presença da mulher, que tem que se preocupar tanto com o espaço dela, né, na profissão, como também, né, no espaço em casa, com a família. E aí tem montado, por exemplo, né, alguns espaços para cuidar das crianças enquanto as mães trabalham. De novo, gente, pode ser os pais trabalhando também, né? E esses espaços aí. E uma coisa que eu vejo, né, que me chama muito a atenção é como as mulheres têm batalhado por isso também, né? Agora há pouco, antes da gente começar a gravação, eu comentava da minha participação em alguns eventos no ano de 2023. E um deles foi o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Mais, né, de meia dúzia de mulheres, numa sala que realmente estava cheia, mas eu tinha ali pelo menos, né, uma meia dúzia de mulheres lá no evento, com crianças pequenas, crianças de colo, acompanhando ali o evento, né? As mães não deixaram de ir para poder participar. E eu, num desses momentos ali, me sensibilizei, né? Falei assim, tá na hora ali de você, né, de repente, prestar atenção, assistir com mais calma aquele momento. Deixa aqui comigo, deixa eu brincar aqui um pouquinho com a criança, né, para você poder assistir e ficar atenta ali, porque agora, né, é o seu momento ali. Então, informalmente eu tive essa iniciativa, mas a gente já vê iniciativas formais, né, tanto no ambiente de trabalho, como também, né, nesse ambiente acadêmico de conferências, né, de pessoas se preocupando com iniciativas voltadas aí para a mãe, que além de mãe, né, que trabalha numa empresa, também é uma mãe que tem a vida de casa ali para cuidar. E para finalizar essa pergunta, né, eu vou insistir aqui, né? Não é somente no mundo dos jogos, mas a gente percebe um movimento crescente de defesa, né, das mulheres aí e uma conscientização de todo mundo. E aí, de novo, também não vale só para as mulheres, né? Vale para uma maior conscientização das minorias. Lembro no meu caso, né, de que quando eu estava lá com os meus 16 anos, né, o que eu ouvi da minha família? Computação não é para você, não precisa mais estudar. Hoje, uma das bisnetas da minha avó Vivina tem 16 anos. E ela já tem pelo menos aí uns 2 anos que ela fala: eu vou ser desenvolvedora de jogos. E qual é a reação da minha família hoje? Né, dos meus primos, dos meus tios, né, que já são tios avós aí, né, dessa bisneta. Super apoiam. Né? Então, a gente vê aí, né, uma mudança de pensamento, já vê uma conscientização, né, diferente da que era na minha época, quando eu queria fazer essa escolha. E
Isso está começando mais cedo ainda. Já que eu falei da Vó Vivina, na Vó Vivina também a gente tem os gêmeos, Bernardo e Gabriel. Eles têm 8 anos. Eles dizem para mim que vão ser meus alunos, porque a melhor disciplina do mundo é computação. Não vou discutir com eles, né, que a melhor disciplina é computação. E aí eles complementam, né? E aí, por isso mesmo que eu não discuto, né? Eles olham para mim e falam, né, Dedéia, nós vamos ser seus alunos porque você é muito legal. Você é uma menina que trabalha com jogos. E como a gente gosta mais de computação, a gente quer quer estudar com você na sua escola. Então, 8 anos e já tem aí uma conscientização de que é legal, sim, né, meninas também fazerem jogos, né, brincar. Para eles ainda é brincar, né, mas estarem envolvidas aí no mundo dos jogos. Me estiquei bem. Não, que isso, usou o tempo da forma que conseguiu e ficou ótimo. E, querendo ou não, é uma luta que não vai acabar por agora, né? É uma luta infinita, seja das mulheres, seja de outras minorias. Porque, querendo ou não, você conquista um espaço, mas logo, logo ele é tomado. Sempre uma coisa que não. Tipo, você tem um problema, resolve esse problema, mas agora tem outro. Então, Exatamente. como você mesmo disse, como eu falei, complementei, é uma luta infinita e que a gente vai continuar lutando. Erguer a bandeira branca não é uma opção. Não mesmo. Bom, já que a gente falou do presente e do passado, vamos falar um pouquinho do futuro. Como é que você vê o futuro dos jogos e do pensamento computacional para a gente, para as novas mulheres? Não falamos de pensamento computacional até agora, né? Então, vou responder essa pergunta olhando para o lado do pensamento computacional. Lá atrás, né, há 7 anos, quando eu comecei a me envolver em conferência ou pesquisar materiais sobre jogos, o pensamento computacional estava embutido, mas hoje a gente fala muito sobre isso. Então, está na moda o pensamento computacional. Sabe o que ele representa? Quando a gente fala de pensamento computacional, nós falamos de uma maneira para solucionar problemas, para compreender o comportamento humano, para pensar na concepção de um sistema usando conceitos da ciência da computação. E hoje, muito cedo nas escolas, as crianças já têm contato com isso, ainda que elas não saibam que estão usando pensamento computacional, né, e os seus pilares. O Bernardo e Gabriel, por exemplo, né, que acabei de falar o nome deles aqui. Mas reparem, olhem para o lado aí, né, para os filhos, para os primos, para os afilhados, para as crianças que vocês têm em volta de vocês e estão na escola. É muito comum as crianças receberem uma determinada atividade na escola, receberem um problema para resolver e serem incentivados a pensar que aquele problema ele pode ser grande e difícil de ser resolvido de uma vez só. Mas e se ele for dividido em problemas menores? Primeiro pilar do pensamento computacional. De outro lado, as crianças elas são incentivadas a pensar que já resolveram outras situações parecidas com essa e, sem querer, elas estão reconhecendo padrões. Mais um pensamento do pensamento, né? Mais um pilar do pensamento computacional, me corrigindo aqui. Outro ponto. Os alunos aprendem a resolver né, que eles têm um determinado problema e que a cada momento eles têm que focar apenas no que é mais importante e abstrair o resto. Terceiro pilar do pensamento computacional, abstração. E por último, né, o quarto pilar, eles também não percebem, mas eles são incentivados a pensar num conjunto de passos para resolver cada um daqueles pequenos problemas. Então a gente tem aí a noção de algoritmos, né? Dessa forma, as crianças elas estão aprendendo e descobrindo o pensamento computacional. Por que eu estou falando disso se a pergunta está relacionada ao futuro dos jogos e do pensamento computacional para mulheres? Sabe aquela frase que você já escutou? A criança de hoje é o adulto de amanhã. A menina de hoje é a mulher de amanhã? Pois é. O que eu penso, né? Como esse conceito de educação e tudo que está envolvido, né, está muito diferente nos dias de hoje, eu vejo no futuro muito mais mulheres envolvidas na computação, muito mais mulheres, né, no mundo dos jogos e espalhando esse conceito de pensamento computacional.
muito diferente da minha realidade, né? Quando eu olho para trás e vejo como é que eu fui incentivada a resolver as atividades lá na época, né, que eu era criança pequena lá em Barbacena. Então, de forma bem sucinta, depois, né, dessa aula aí de pensamento computacional, né, eu vejo progressos, né? Nós teremos muito mais mulheres envolvidas na computação, envolvidas no pensamento computacional e conscientes do que elas estão fazendo. Um sonho, né? Que está prestes a se tornar realidade. Atualmente está se tornando, né? Sim, sim. A gente tem aí, né, grandes avanços desse formato, né, desse novo jeito de pensar nas escolas. Então, estamos caminhando. Bom, e quais são os projetos em que você está trabalhando atualmente? Como que eles contribuem para a inclusão das mulheres na indústria? Bem, atualmente eu estou na coordenação de 3 grupos de meninas, atuando em iniciativas que cobrem desde o ensino fundamental até a graduação. Em especial, eu sou coordenadora do grupo Programada, e, entre outras coisas, tem como meta desenvolver jogos para apoiar o ensino de programação. E está relacionado diretamente às calouros dos cursos de ciência da computação, sistemas de informação e áreas afins, aqui, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Além disso, né, esse projeto tem outros objetivos. Incentivar mais meninas a fazer computação, formar uma comunidade, né, com as meninas da área de exatas, promover a permanência de mais meninas ao longo do curso. E aí, né, qual que é a minha expectativa olhando, né, para esse contexto de inclusão de mulheres na indústria? A minha expectativa é de que algumas dessas nossas meninas, envolvidas diretamente como bolsistas e voluntárias no Programada, ou indiretamente, né, participando dessa comunidade, elas decidam seguir a área e ser destaques aí, né, na indústria de software, né, mais especificamente na indústria de jogos. Então, a minha expectativa, o meu sonho é que essas minhas alunas, né, que começaram aí comigo essa primeira experiência de jogos, né, pensados e desenvolvidos por meninas para serem usados por meninas, é que elas sejam aí, né, o primeiro passo, as primeiras meninas de destaque aí na indústria de jogos. Acho que é isso. Ó, uma coisa ótima, né? Quem não queria trabalhando com isso, utilizando essas coisas, fazendo tudo que você fez e tudo que você passou até hoje, quem não gostaria de algo assim, coisa assim, né? E vai dar certo. A torcida. Bom, já que a gente falou de todo esse projeto, de toda essa história, de toda essa força, de toda essa garra com que você construiu as coisas e ainda constrói, como que você acredita que todo esse processo, que toda a iniciação dessa educação possa incentivar as mulheres a se envolverem nos jogos e no pensamento computacional? Bem, eu acho que assim, né, a educação, ela desempenha um papel fundamental para incentivar mais mulheres a se envolverem com jogos e pensamento computacional, se a gente for olhar o que a gente falou aqui, né, até agora. De um lado, a gente tem um aspecto técnico relacionado à educação, ou seja, conhecimento específico da área. De outro lado, né, quando a gente pensa em educação, a gente também pode se apegar, a gente pode também pensar na contribuição que esse processo relacionado à educação tem na identificação de, por exemplo, habilidades sociais, habilidades colaborativas. O que eu quero dizer com isso, né? Que a partir da educação, as meninas têm oportunidade de trabalhar em equipe, de assumir ou não papel de liderança, de resolver problemas em grupo, de se comunicar e de identificar onde, em que situação elas se saem melhor, né? Então, se a gente abrir aqui um parênteses, né? Eu falei que atualmente eu trabalho com 3 grupos de meninas, entre outros projetos, né? Mas especificamente aqui, né, eu mencionei os 3 grupos de meninas. E esses 3 grupos, junto com a Maria Clara, que está aqui com a gente, são responsáveis por uma iniciativa chamada Café das Minas. Para quem está de fora, pode não perceber, mas muito mais do que um momento onde a gente junta um grupo de meninas
na maioria das vezes só meninas, mas de vez em quando a gente deixa os meninos também, né, para falar de um tema, como carreira, como oportunidade de trabalho. O que a gente tem ali, né? A gente tem a aplicação da educação naquele momento, né? Onde a partir de um bate-papo mais formal, uma mesa redonda, ou às vezes até algo mais informal, dependendo do caso, né? Todo mundo que está ali participando do café, sejam as meninas que organizam esse evento, sejam as meninas que participam desse evento com a gente, né? Então a gente percebe o quê? Que todos esses envolvidos, eles podem inspirar as meninas e fornecer orientação prática, né, sobre como ingressar e como progredir, tanto na área de jogos como em qualquer outra área, né, que elas quiserem. Então, um ponto aí, né, que às vezes sem querer a gente, né, nesse movimento Café das Minas, o que a gente está pensando ali é, a gente está com uma mesa redonda, com uma proposta de conversar sobre um determinado assunto, então a gente tem a educação como contexto, e o nosso propósito é incentivar mais mulheres a se envolverem com várias coisas, e em especial, né, nesse contexto aqui desse nosso bate-papo, a gente quer também jogos e pensamento computacional. Vou E é abrir um isso. parênteses aqui também para Sim. falar um pouquinho, já aproveitando, né, que a Alessandra citou o Café das Minas, que a gente está falando sobre o incentivo, né, das mulheres nessa área, falar um pouco da minha experiência como aluna também com café. Porque quando a Alessandra começou, né, eu lembro que ela mandou um e-mail para todas as meninas do departamento falando que iria criar um grupo no WhatsApp e ela queria juntar todas as meninas. E eu fiquei até surpresa, assim, porque como menina no curso, na maioria das aulas a gente vê muitos meninos, né? Então eu nem sabia que nós éramos tantas. E aí quando a Alessandra ela fez o primeiro café, eu lembro que eu fiquei assim em choque de ver tantas mulheres no curso, sabe, na faculdade. E aí, a partir dessa iniciativa, a gente começou a se unir e se conhecer. Então, assim, eu conheci muitas meninas no curso através dos eventos que a Alessandra está organizando. E a gente poder ver pessoas, assim, mais experientes palestrando e falando. E a gente aprende, assim, descobre, né, muitas possibilidades que a gente antes não sabia. Que a gente acaba ficando, assim, num ambiente muito fechado de assistir aula e até meio desanimador, assim, não encontrar tantas mulheres na sala de aula. Então, o café, ele reuniu a gente, assim, falando um pouco da experiência como aluna. Foi bem legal, assim. E agora eu tô aí tendo a oportunidade de ajudar a Alessandréia a divulgar e organizar, e para mim tá sendo uma experiência muito boa. Bom ouvir isso. Nossa, gente, que legal. Assim, é uma ideia até pra gente fazer aqui depois, também, né, Tati? Não, eu super concordo, porque querendo ou não, o nosso cenário não é muito diferente, né? Não tem muitas mulheres reunidas num só, mas juntando uma voz, juntando outra com outra e com outra, vai virando um monte, um grupo gigante. Vamos fazer um Café das Minas coletivo. E a gente faz um virtual, né? Aí a gente faz um Sim. bate-papo, uma coisa assim. Vamos pensando nisso, aí, menina. Eu levo os biscoitinhos. Aí, ó, tá vendo? A Tem que gente ter lentinha, né? Café. tem que ter. Janeiro e fevereiro, como a gente está de recesso, a gente tem as iniciativas online. Mas nos presenciais tem que ter café e tem que ter biscoitinho, tem que ter comidinha, senão não é um evento que eu organizo. Gosto disso. Muito bom ouvir seu relato, Maria Clara. Agora falando um pouquinho sobre crescimento e desafios, professora Alessandra, como que você vê o crescimento das mulheres na indústria de jogos nos últimos anos? Bem, eu gosto de números. Então, de acordo com o censo da indústria brasileira de jogos digitais de 2018, a presença das mulheres nas empresas, né, ligadas aí ao segmento gamer segue em crescimento. Mas nós ainda somos, né, a grande minoria. Então, nesse censo, atribui-se aí um percentual de mais ou menos 20% desse, né, de todas as pessoas envolvidas aí no segmento gamer são mulheres. Um número pequeno, mas a gente percebe que esse número vem crescendo e ao longo aí, né, dessas últimas décadas, grandes mulheres vêm redesenhando essa realidade. De um lado, contribuindo para uma maior representatividade das mulheres, né, nos próprios jogos, e de outro lado, né, muitas profissionais também deixando a sua marca e atuando, né, em títulos famosos aí, né, entre, né, todo esse mundo aí de jogos. O Instagram da Programada, depois, né, convido vocês a seguirem,
além de a gente conversar lá, né, divulgar iniciativas, como, por exemplo, os nossos cafés, também, né, a gente dedica um tempo, né, a apresentar as pessoas envolvidas no projeto, o que que a gente faz e tudo mais. A gente tem uma outra iniciativa que é apresentar mulheres que deixaram aí, estão deixando a sua marca nesse mundo dos jogos. Então, vou dar 2 exemplos, né? E aí depois vocês podem olhar mais detalhes lá no Instagram do Programada. A gente tem, por exemplo, uma californiana chamada Carol, que ela ficou conhecida como a primeira mulher da história a desenvolver um jogo eletrônico. E aí a gente tem, né, uma coisa assim que não é para todo mundo. Não foi para mim. Para a realidade de hoje talvez seja diferente, né? Mas ela teve grande influência, né, e grande incentivo do pai, que ele era, né, engenheiro mecânico, né? Então também gostava aí desse mundo, né, tecnológico, digamos assim. De outro lado, né, a Carol, né, estava muito perto ali da cultura tecnológica do Vale do Silício. E aí, desde muito pequena, ela se interessou por essa questão, né, de raciocínio lógico, programação, computação, jogos e tudo mais. Então, né, deixou sua marca aí no mundo dos jogos. A gente tem também uma japonesa, Yoko, né, que é considerada um dos maiores nomes na indústria de jogos. Ela é responsável pela composição de diferentes trilhas sonoras de grandes jogos, né, de jogos muito famosos. E aí, né, o que que a gente percebe com essas 2 iniciativas, né, para a gente fechar essa resposta? Esse número está mudando. Se você olhar para o simpósio, né, brasileiro de jogos, né, de games aí, né, o SB Games, você acompanha a mudança, né, do perfil de autores. A gente consegue ver mais meninas ali entre os autores. Quando você olha para a indústria de jogos, eu dei 2 exemplos aqui, né? Mas a expectativa é, né, que esse número ele continue crescendo aí nos próximos anos. Vamos, né, aumentar aí esse percentual de mais ou menos 20%, né, de acordo com o censo aí de 2018. A ideia é que cada vez mais as mulheres elas estejam presentes aí nesse universo da computação, né? E aí, visto essa ideia, né, de incentivar as mulheres, quais são as iniciativas que você tem conhecimento que estão sendo tomadas para realizar esse incentivo de mais mulheres para se envolverem com jogos e com pensamento computacional? Bem, aqui a gente pode pensar e enumerar diferentes iniciativas, inclusive, né, algumas delas eu já falei aqui nas outras, né, perguntas. Mas vamos começar fazendo propaganda. Inclusão de disciplinas relacionadas ao desenvolvimento de jogos e de pensamento computacional na grade de vários cursos de computação. A gente está vendo essa iniciativa muito forte e agora, né, obrigatória, digamos assim, na educação básica. Então, a gente tem que trazer isso também para as grades, né, dos nossos cursos de computação e afins. E aí, a minha propaganda, né, também falei isso antes da gente começar o nosso bate-papo aqui. No próximo semestre, em agosto, né, no segundo semestre agora de 2024, o professor Pedro e eu, nós vamos ter uma disciplina, oferecer, né, uma disciplina sobre engenharia de jogos. Então, iniciativas como essa, né, de incluir mais disciplinas com esse foco na graduação são interessantes. Já falei aqui do programa Meninas Digitais, né, da Sociedade Brasileira da Computação, e uma coisa assim que é bem legal, né? E agora eu estou no comitê gestor representando a região Sudeste, então estou conhecendo mais números e aprendendo mais. Nós temos no Brasil mais de 100 projetos parceiros do programa Meninas Digitais da SBC. Aqui no Departamento de Ciência da Computação, a gente tem o Meninas Digitais, o FJF, o Meninas Programadoras JF, que são 2 dos projetos, né, que eu atuo, que já são parceiros do programa Meninas Digitais, e o Programado é o próximo aí que a gente vai submeter, né, para que também seja um projeto parceiro. Então, a gente tem diferentes iniciativas em muitas universidades, né, do Brasil inteiro aí, pensando, né, nesse incentivo para mulheres. E aí, né, a gente, de novo, generaliza, mas a gente pode pensar aqui especificamente também, a gente está falando, né, de que esse incentivo também é para jogos, também é para pensamento computacional. Falei do Café das Minas,
também é um incentivo nessa linha, e a gente pode pensar em diversas outras iniciativas. Essa daqui que vocês estão atuando, né? Também é uma outra iniciativa aí para juntar pessoas para conversar. Em especial, o Café das Minas e outras iniciativas, o que a gente tem é um grupo de meninas para conversar com outras meninas sobre problemas de meninas, né? Então a gente tenta, né, deixar separado para que as meninas consigam conversar com mais liberdade, falar coisas que às vezes, se os meninos estiverem por perto, elas não querem falar. Mas é claro, né, que de vez em quando os meninos também são convidados a participar e eles podem, né, ser muito produtivos nas contribuições aí, né, deles. Outras iniciativas, comunidade online, grupos de apoio. Aqui a gente tem de novo o Café das Minas, a comunidade no WhatsApp que a Maria Clara falou agora há pouco, e o Meninas Digitais, o FJF, também tem um canal no Discord. Todas essas iniciativas têm, né, essa pegada de contribuir. E aí a gente pode ser específico para o mundo, né, de jogos e de pensamento computacional. Maratonas de programação. Nesse ano de 2023, a gente teve algumas iniciativas, né, de maratonas, de hackathons na Federal, e várias meninas participando. Várias meninas, inclusive, ganhando prêmios, né, de primeiro, segundo e terceiro lugar ali. Então, mais iniciativas nesse contexto da programação, elas também podem direcionar mais meninas aí para o mundo dos jogos. E para fechar, vou falar do Café das Minas de novo, né, com as suas mesas redondas, com esses momentos, né, de descontração. Mas aqui também a gente pode falar de eventos com foco em meninas, como, por exemplo, o IT, que é um workshop dentro do Congresso da Sociedade Brasileira da Computação, que esse ano está alcançando a maioridade, né? São 18 anos tratando de mulheres na tecnologia. E fazendo uma propaganda também aqui para o meu lado, de 20 a 23 de maio, aqui na UFJF, a gente vai ter o Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, a 20ª edição. Dentro desse simpósio, a gente vai ter o primeiro painel de meninas digitais em sistemas de informação. Então, mais uma iniciativa nesse sentido, mais uma iniciativa que pode colaborar, incentivar mais meninas aí para o mundo da computação e, em especial, para o nosso mundo de jogos. Falando agora um pouquinho sobre reconhecimento e visibilidade, como você acha que a gente pode aumentar esse reconhecimento, essa visibilidade do trabalho das mulheres na indústria de jogos e de pensamento computacional, tanto em termos de criação de jogos, quanto de pesquisa e desenvolvimento? Uma coisa que eu tenho feito muito, divulgando as nossas iniciativas, divulgando iniciativas de grupos relacionados. Já falei mais de uma vez aqui, o Programa Meninas Digitais da SBC tem mais de 100 iniciativas relacionadas, parceiras ali. Então, quando a gente fala lá nos nossos grupos, programada, meninas digitais, meninas programadoras, a gente estende o assunto ali, né, o nosso tema principal, para, por exemplo, divulgar outras iniciativas, né? E em vários momentos a gente recebe comentários. Eu não sabia que tinha essa iniciativa na Federal. Olha, eu sou, né, da cidade X e você divulgou aqui que tem um grupo de meninas aqui perto. Legal, eu quero ver se eu posso colaborar de alguma forma. Então, divulgando, né, iniciativas que a gente tomar conhecimento aí pode ser um bom caminho. Quando numa sala de aula lotada, ou até no ambiente de trabalho, onde você for uma das poucas mulheres, você não se sentir constrangida e levantar a voz. Seja para dar sua opinião, seja para compartilhar alguma experiência, né? Eu acho que isso também aumenta o reconhecimento, aumenta a visibilidade, né, das mulheres. E aí, em muitas das minhas falas, vocês percebem que eu estou sendo genérica, mas todas elas se enquadram também nesse contexto, né, de jogos e de pensamento computacional. Um outro exemplo, né? A gente consegue aumentar também esse reconhecimento, essa visibilidade, quando a gente se une, quando a gente aceita opiniões, quando a gente sabe trabalhar em grupo e, principalmente, quando a gente não se boicota e quando a gente não se deixa boicotar. E por aí vai. Nossa, o papo está muito legal aqui. Eu tô tendo vários insights aqui, sabe, Ale? Eu tô íntima, né? Vamos conversar sobre isso. Sim. E aí, aqui pensando na vida como se fosse um jogo, sabe? A gente gostaria de saber
a partir da sua experiência, da sua jornada aí, do monomito da sua vida, qual é a próxima fase da sua área de atuação? Bem, Já eu já consegue fiz vislumbrar? Eu já fiz muita coisa, né, nesses muitos anos de trabalho, né, nosso bate-papo informal aqui, antes, né, de iniciar esse né, bate-papo aqui, né, eu estava comentando algumas coisas. E desde o ano passado, eu decidi que as minhas prioridades, elas estão relacionadas ao Programa Meninas Digitais da SBC e a esses 3 projetos que eu assumi no ano passado e quero, né, renová-los aí anualmente. Agora, no final do ano, eu recebi um convite. E aí, eu não sei dizer não. Então, mais uma prioridade aí para essa minha próxima fase. Incentivar mulheres refugiadas que estão aqui em Juiz de Fora a se encontrarem como mulheres, como pessoas e também a se encontrarem no mercado de trabalho de Juiz de Fora. E aí, né, a iniciativa, né, desse 4º projeto vai ser usar a computação, usar algumas outras disciplinas relacionadas, como, por exemplo, empreendedorismo, para apoiar essas mulheres. Juiz de Fora tem mais de 1.000 famílias refugiadas. E eu fiquei muito tocada, né, quando eu fui convidada para participar de uma reunião com essas pessoas. Então, minha meta é seguir aí nesses projetos. Não vou esquecer das minhas outras iniciativas, não vou esquecer dos meus outros projetos, mas o meu foco, né, agora vai ser educação em computação. E, em especial, com esses projetos, né, que eu já assumi e esse novo projeto aí para incentivar essas mulheres refugiadas. E falando em educação em computação, estou na torcida para mais uma parceria, né, com o professor Pedro nascer aí, né? Nós submetemos um projeto, né, com a intenção de ser uma das sedes do mestrado Profcomp, do mestrado de Educação em Computação. E aí, estou muito esperançosa, né, que esse mestrado em Educação e Computação vai sair, né, que ele vai ser aprovado, e aí eu vou me dedicar. Então, vocês vão, né, de manhã, de noite, de tarde, o dia inteiro me ouvir falar em Educação e Computação. E vão me ouvir falar também com esse viés aí, com esse apoio extra para as meninas. Meus xodós do último ano aí. E é isso. Nossa, muito bom saber que você também está nessa proposta. Aqui já está aí também, nós estamos pleiteando, né? Estamos aguardando o processo. Vai dar Bom, certo. pessoal, não, tomara, eu agora já quero fazer parceria com vocês. Vamos combinar, vamos marcar um outro horário para a gente conversar. Sim, e assim, você foi falando, porque a gente é mais ou menos, nós somos contemporâneas, as meninas não têm noção do que foi difícil pra gente, assim, de lá atrás as pessoas não entenderem, a gente escolher um curso de exatas, a gente escolher um curso de tecnologia. Eu fui mãe muito jovem durante a graduação. Então, tudo que você vai falando vem passando um filme na minha cabeça. E quantas vezes eu ouvi do professor que ele não ia me dar uma carta de recomendação de mestrado porque eu tinha filho, ou que ele, quando eu ia tirar dúvida com o professor, aí já fazendo um mestrado em outra área, ele falava para mim que eu não ia conseguir, que ele não sabia por que eu estava ali. Então, passa um filme pra gente. Eu tenho certeza que homem nenhum nunca teve que ouvir isso. E é doído, mas é compensador saber que nós estamos aqui. E eu faço voz à sua para levantar essa bandeira para que mais meninas se interessem, né, pela essa área. Mas é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso episódio especial sobre mulheres na indústria de jogos e pensamento computacional. Gostaríamos de agradecer imensamente a nossa convidada, a professora Alessandreia, por compartilhar conosco suas experiências. Esperamos que esse episódio tenha inspirado mais mulheres a se envolverem no campo tão importante e promissor. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, aí a Escola de Games UFJF, Escola de Games UFJ, a Programada, Meninas Digitais do Federal de Juiz de Fora, Café das Minas, esqueci de algum? Meninas Programadoras JF. Sim, a gente vai criar um novo, Meninas Programadoras já está aí. Para ficar por dentro de todas as novidades.
Acessem nossos sites e continuem acompanhando nosso podcast para mais conversas interessantes sobre o mundo dos games. Até breve e obrigada por nos acompanhar. Tchauzinho! Tchau, tchau, gente. Obrigada. Game over.